Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Continuando então, a Escola da Divina Vontade, né, partilha. Então, a gente precisa ficar atento, né, porque Jesus fala que a gente precisa ficar muito atento realmente a ouvir a Ele, né, fazer o que Ele disser, né, e entender que essa presença dele em nós é espiritual, não é estar em um lugar físico, né. Então, a gente precisa ficar atento porque a vontade humana unida ao inimigo, ela abre portas para o inimigo, né? E traz as ideias dela, os pensamentos dela. E se a pessoa ouvir a vontade humana de outra pessoa, né? E essa pessoa com a sua vontade humana falar, não, não faça isso, esse não é o caminho, né? Não viva isso que você está vivendo, isso é errado, isso não está certo, né? E a pessoa fica assim muito preocupada, né? Nossa, mas se eu não ver essas pessoas, né? Eu tenho que pertencer a um grupo, a algum lugar. E senão eu não estou obedecendo, senão eu não estou coerente com a ordem, não estou coerente com a igreja. Eu preciso estar em um lugar, eu preciso estar com essas pessoas sempre caminhou comigo, por que que eu vou virar as costas para ela agora? Então, se a pessoa dá mais ouvido para o humano, já era, entendeu? Porque o inimigo, unindo a vontade humana da pessoa, ele pode fazer de tudo, né? Para pessoa que ainda está assim, desatenta, né? Balançando, né? Nem lá e nem cá, né? De tirar a pessoa do caminho, né? E usar da vontade humana
até de forma indireta de alguém para falar para a pessoa, né? Para não fazer tal coisa, para não ouvir tal coisa, né? Então, é muito sério, né? Então ele pode usar isso para desviar a pessoa do propósito e ela achar que ela tá certa. Ela achar, não, eu tô ouvindo a Deus, Deus que falou por meio daquela pessoa e duvidar do Deus que falou antes, né? Dizendo para ela que ela tá errada, que aquele caminho é o certo mesmo. Mas aí a pessoa duvidar do Jesus que está falando ali para acreditar mais no outro, porque o outro tem uma estima pela pessoa, porque aquela outra pessoa me conhece melhor, né? Eu não posso perder o que eu já conquistei, eu tô com medo de perder minha segurança, né? E ouvir essa verdade de Deus vai me tirar da minha zona de conforto. E a pessoa achar que essa paz que ela sente em ficar confortável na situação é a paz de Deus, né? E quando Deus traz uma coisa que pode deixar ela desconfortável, até perturbada, ela sente que não é de Deus, não, tá me perturbando essas coisas que está falando, porque eu não concordo com o que Jesus está falando sobre a igreja, não concordo com o que Jesus está falando sobre essas coisas aí, não concordo que seja desse jeito. Então, essa perturbação é porque dentro dela tem uma vontade ainda reinando. Ainda tem uma rebeldia a Deus, uma oposição a Deus. Então, essa guerra que ela sente dentro dela, essa oposição, é a vontade humana dela se rebelando contra aquela verdade. Mas ela confunde isso com o inimigo, né? Porque ela se perturbou, mas é dentro dela o inimigo. Ela que tá ouvindo a si mesma. O inimigo é ela ouvir ela mesma, né? Ela precisa calar essa voz. Mas ela não cala. Ela não cala essa voz. Ela não acredita no instrumento de Deus que Deus está usando, que é Deus que está falando, né? E ela acredita mais naquelas pessoas que, de certa forma humana, dão uma garantia humana para ela, né? De uma segurança, de uma estabilidade. E vai pelo humano da pessoa. Então é muito difícil. É muito difícil. E como a pessoa tem essa paixão ainda, ela se desvia do propósito, né? Fica com dúvida, né? Então é muito sério. Então, gente, tem que morrer as paixões. Tudo, né? Para que a gente não deixe Jesus e troque Jesus pela criatura. Porque a paixão faz a gente trocar Jesus pela criatura, sabe? A paixão faz a gente trocar Jesus pela nossa opinião, pela visão que a gente já tem, a não querer abrir mão de uma visão, de uma coisa que a gente quer muito, né? E Deus não quer para nós, Deus está querendo o melhor para nós, aí a gente insiste com uma coisa que Ele não quer, né? Então é muito sério. Então, se a pessoa for muito apegada do ouvido às pessoas, ao humano, ela pode cair muito e deixar de ouvir a Deus por causa do humano. Porque parece convincente, né? Parece ter lógica, mas não tem. Então, Deus só pode descansar no nosso coração e ficar livremente nele quando formos 100% dele. Quando a gente realmente deixar tudo mesmo. Ser essa caixa vazia, sabe? Aquilo da caixa vazia mesmo, que é só para Deus, sabe? Então, enquanto houver paixões, ele fica quebrando eles, né? Nos levando a quebrar esses tijolos, as paixões. Enquanto houver paixões, ele nos avisa, nos adverte, ele nos corrige. Para sair tudo. Ele fica nos avisando, tá? Por quê? Porque ele não quer enganar a criatura. Ele não vai falar assim, tá tudo bem do jeito que você tá aí, que eu tô 100% em você. Uma mentira. Ele não vai enganar a criatura. Ele não gosta de falsidade. Ele não vai querer uma coisa falsa nem para ele, nem para você. Então, ele não quer enganar a criatura, ele quer avisar a criatura, ele quer que a criatura esteja consciente da realidade que ela está vivendo, porque ele sabe, mas a criatura precisa saber também. Ela precisa saber também, entendeu? Eu achei muito linda essa parte de Nossa Senhora entrando no templo, né? Essa firmeza que ela tinha, né? De não chorar, de não demonstrar fraqueza, porque os pais dela já estavam chorando no caminho, é muito difícil, é um sacrifício muito grande. Eu fiquei meditando sobre isso, Senhor. Foi a sua força, foi você que deu força para os pais dela deixar, porque deixar uma Nossa Senhora, ter uma Nossa Senhora como filha, ter um filho, pensa no seu filho, e dar ele para o templo com 3 aninhos, né? Aí você vê que é a mão de Deus mesmo que deu uma força sobrenatural para Joaquim e Ana fazer aquele ato. Mas teve também a dor deles, humano, porque tem que ter a vontade deles naquele ato, né? Tem que ter a concordância da criatura, a liberdade deles, né? Deus não fez uma lavagem cerebral, não apertou um botão e fez Joaquim e Ana ficar no automático da coisa e depois nem percebeu. Cadê Nossa Senhora? O que aconteceu? Não é assim. Eles tinham plena consciência.
E eles sofreram a dor que precisavam sofrer. E essa dor é reparatória, né? É meritória, né? Esse sacrifício, isso faz com que o sacrifício seja mais verdadeiro, mais puro e mais santo, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, se não fosse a graça de Deus, eles não teriam força para fazer. Então, é Deus que dá a força para a pessoa fazer o ato, né? E a Nossa Senhora estava totalmente sendo morada viva de Deus, estava totalmente feliz plenamente, né? Totalmente desapegada. Ela sabia ter e não ter, não é? Então, ela nem olhou para trás, né? Para fazer a vontade de Deus. Então, é muito interessante. E aí você vê essa cena, né? De Joaquim e Ana levando Nossa Senhora e pensa, meu Deus, humanamente. Você pensa, que loucura. Entregar uma criança de 3 anos pro templo, né? A coisa mais linda, mais fofa, né? E a pessoa pode pensar assim, o sacrifício é um absurdo. Mas aí é que tá, eu tava meditando sobre isso, na hora que eu ouvi, eu fiquei muito encantada, né? Aí eu tava meditando sobre isso, Senhor, o amor, a misericórdia, esse tipo de sacrifício, o homem precisa se levar para entender, ele precisa ver com os olhos de Deus. Não é para ser entendido na lógica humana, porque na lógica humana o ser humano só pensa no carnal. Então pensa, ficar sem meu filho, vou sentir saudade, vou olhar para a caminha e não vai estar lá. Que Deus, aí a pessoa pode questionar, né? Que Deus é esse que pede para entregar uma criança de 3 anos, né? Para ser dada ali, para viver ali com ele, nunca mais ter os pais, mas a pessoa não pode ficar sem os pais, ela pode se traumatizar, ela pode sofrer muito, os pais podem ficar traumatizados. O que vai ser dessa criança? Meu Deus do céu, como que Deus pede? E por isso que, como Jesus está falando, muitas pessoas hoje debocham da religião, debocha do sacrifício, né, de Deus, debocha porque não entendem o amor, porque não cabe na cabeça deles, porque eles querem entender de um jeito carnal, entendeu? Eles querem entender isso, não tem lógica, porque eles pensam de uma forma racional, de uma forma sofista, né, aquela coisa do sofisma. Eles vão para o raciocínio totalmente sofisma. O que que é isso? A pessoa pensa, meu Deus, mas é uma criança, vai precisar dos pais, né? Meu Deus do céu, como que pode um sacerdote? Não tem como Jesus pedir para um sacerdote viver totalmente, se sacrificar, sair de casa. Ele era um jovem que podia ter muitos planos, que podia fazer uma ótima faculdade, ser um médico, ser um engenheiro, que podia construir uma família. Essa mãe, esses pais vão sofrer muito de não poder ver esse filho. Não tem como. E Deus pedir que essa pessoa nem fique indo na família, nem nas férias, ficar só para Deus. Imagina, que é isso que ele quer, a abnegação total. Ah, mas isso é horrível, isso vai fazer a pessoa sofrer muito, porque enquanto ela está com a família, precisa estar com a família, precisa abraçar. É muito importante, tá? A pessoa não, aí fala assim, isso não é amor coisa nenhuma, isso é loucura, isso é exagero, isso aí é uma violência enorme que está sendo feita com a pessoa, e a pessoa tenta dar significado para o que Deus faz e pede de uma forma humana, com uma lógica humana, e tem vários argumentos que são esses sofismas que a pessoa tem, são pensamentos lógicos, mas é uma lógica totalmente sem o espiritual, é totalmente carnal, porque a pessoa pensa no que a carne dela vai sofrer com aquele sacrifício. Mas os pais da Ana, os pais de Maria vão chorar, a carne deles vão sentir falta, vai sentir falta do abraço dela, vai sentir falta de pegar ela no colo, de ouvir papai e mamãe todo dia. E só pensa no que carnalmente eles vão sofrer, a falta, a saudade. Mas não pensa no espiritual daquilo, que aquilo é melhor, e sem contar que Nossa Senhora estava sendo preservada, porque é uma morada de Deus santa, né? E vivendo num lugar cheio de corrupção e de pecado, e ele protege os que são dele. Ele tem um plano, desígnio dele na vida dela, então precisa tirar ela dos meios de corrupção e colocar no melhor lugar possível, né? Tinha todo um trabalho de cuidado, de zelo, de Deus esconder ela, a sombra dele para não ser vista, né? Sem contar que ela é belíssima, né? Os homens poderiam ver ela de forma carnal também, de uma forma muito carnal, se ela ficasse assim muito, é, como que eu falo, exposta. Deus teve um cuidado 100% com ela.
porque ela é toda a sombra de Deus. Só Deus pode olhar, só Deus pode tocar, só Deus pode acessar essa cidade, né? Esse templo. Então teve todo um carinho, um cuidado, porque tem um plano de Deus ali na vida dela, na divina vontade, de ser a mãe do Salvador e trazer o verbo. Então esse céu precisa ser, esse Éden precisa ser cuidado por anjos, precisa ser velado, entendeu? E José, e Joaquim e Ana entendeu esse sagrado também. A Ana tinha acesso a esse conhecimento. A Ana sabia muita coisa. E também tinha um voto que foi feito. E era a vontade de Deus, aquela consagração, né? Aquela consagração agradou a Deus. E eles eram tementes a Deus, né? Eles não iam fugir, né? Mas Deus deu a graça para eles cumprir o propósito, porque sem a graça de Deus a pessoa foge mesmo. Vê uma coisa linda daquela e fala, vamos fugir de Deus? Vamos nos esconder debaixo de um buraco para Deus esquecer do plano do, né? O ser humano, por nós mesmos, a gente é assim mesmo, né? Mas Deus deu a força e Nossa Senhora mostrou a força de Deus, porque a firmeza dela foi importante para os pais. A firmeza de ver Maria feliz, assim, se Nossa Senhora fosse humanamente, agisse humanamente, né? Ela ia ficar chorando, né? E os pais não iam aguentar ver aquele trenzinho chorando, não. Então Deus, Nossa Senhora, ela estava com a Trindade toda com ela ali, naquele ato, né? E os pais, por meio dela, experimentou também essa força de Deus para fazer o sacrifício, vendo ela indo com toda a firmeza, entendendo, é? Porque quando é a vontade de Deus, as coisas acontecem assim. Tem dor, pode ter dor, você pode chorar, você pode ter o elemento de dificuldade, mas as coisas acontecem sem confusão. Foi uma coisa sem confusão, porque foi a vontade de Deus. E esse amor, sacrifício, doação, por isso que muitos até cospem na cruz, porque não entende o amor de Deus. Fala assim, como que é o amor de Deus torturar alguém? O amor de Deus, Jesus ser torturado? Que horror! Né? Que Deus é esse que tortura as pessoas? Se a pessoa quiser, vai lá e pede para Abraão sacrificar o filho. Que Deus é esse? Então, muitos ofendem a Deus e pensam mal de Deus, né? Porque não entendem o sacrifício. A misericórdia divina não é para caber na lógica humana, ela é divina. Ela é da ciência de Deus. Então, precisa subir mais, precisa buscar em Deus, né? Então, é muito importante isso. Então, muitos só pensam na carne. Por isso que a igreja está falhando, os sacerdotes estão falhando, porque eles estão pensando na carne das pessoas, estão tentando ajudar as pessoas em suas dificuldades, pensando nos traumas, na parte carnal, sensitiva delas que estão doloridas com as verdades. Mas não pode união dessa forma. Mas isso vai doer na minha carne, porque eu quero desse jeito. E a igreja está ficando com dó. Está ficando com dó, porque está pensando, está ouvindo sofismas, está ouvindo esses argumentos. E estão esquecendo o sacrifício e o amor, e ensinar esse sacrifício e o amor, subir mais alto, ver além, né? Então, esses sacrifícios são considerados necessários. Por isso que a gente pega a palavra de Deus e interpreta de outras formas, dão outro significado. O ser humano está tentando ressignificar as coisas de Deus, só que ele quer fazer essa ressignificação de forma carnal. O que dá para me engolir dessa verdade, Senhor? Então vamos fazer um caldo com essa verdade, porque é uma carne muito dura, tá difícil de engolir. Vamos bater no liquidificador, vamos deixar ralinho. Então vamos ressignificar isso de uma forma que dê para engolir. Porque se na minha carne não for compreensível, eu não quero, entende? Aquilo que eu conheço, eu rejeito. Isso é o sacrilégio. Aquilo que eu não conheço, eu rejeito. Então, esse amor que eu não entendo, por eu não entender, eu acho que não existe. Então, eu ignoro e dou outro significado para ele. Não, não é assim, não é isso que Jesus está pedindo, não. Jesus não está pedindo isso, gente. Pode sim fazer tal coisa, pode fazer tal coisa assim, desde que tenha amor, desde que seja verdadeiro, né? Tal, de forma honesta. E eles tentam ressignificar as coisas, mas que seja compreensível para a carne. E eles querem levar para as pessoas o que elas também vão entender na carne delas. Olha, nós não podemos falar tal coisa que elas não vão entender.
porque a carne delas não vai conseguir engolir essa verdade. Então vamos dar outro ressignificado. Que tal a gente falar? Se o pecado é algo que a pessoa não consegue engolir, é difícil falar de pecado e as pessoas não conseguem ficar sem pecado. Então vamos ressignificar isso. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos então exterminar o pecado e dizer que não existe. Porque se a gente falar que não existe, já que a gente não entende e não consegue explicar, vamos falar que não existe, porque assim a gente acaba com o pecado da terra. É só falar que não tem mais. Olha, não precisa falar de céu. Fala do céu, a convivência familiar, o diálogo na família, o abraço, a fraternidade. Opa, não precisa falar de inferno. Vamos pensar no pecado social da terra. O que é inferno para nós se não é pagar as coisas com juros altos? O que não é inferno para nós do que, né, certos políticos no comando? O que não é inferno para nós do que as pessoas sofrem preconceito, injustiça e violência no século XXI e ainda tem isso, racismo? Isso é pecado. Então vamos ressignificar o pecado. Não vamos pensar no pecado tão longe, não. Vamos pensar no social, né? Nesse mundo desigual. A desigualdade é o pior pecado de todos. O egoísmo do homem não é pensar em Deus, não. Não vamos tão longe assim, não. Vamos ressignificar isso, porque isso aí não dá para explicar para as pessoas, não dá. Elas não vão aceitar, a carne delas vão ficar com trauma. Vamos explicar para elas, entende o que estão fazendo com as verdades de Deus? Estão batendo no liquidificador e tentando dar isso. E quem tem o direito de ressignificar a palavra de Deus? O autor dela. Quem é o criador? Quem é o autor da palavra? É Deus. Se a palavra é dele, o único que pode ressignificar as coisas é Deus. E quando Deus faz isso, não é para anular a verdade dele, é para ampliar. O homem ressignifica a verdade de Deus diminuindo, tirando o sagrado fora, abaixando ela, né? E contaminando ela com as coisas humanas. Então é isso que o homem faz com a verdade, bate no liquidificador. Não, o que Deus faz é diferente. Ele prepara a carne e tempera ela melhor para o homem conseguir sentir mais o gosto da carne e perceber que carne que é. E sentir melhor o gosto dela. Então Deus ressignifica, trazendo mais luzes, ampliando, abrindo os véus, trazendo mais entendimento. É assim que Deus ressignifica a sua palavra. O homem quer esvaziar. Não é isso que Deus faz. O homem quer esvaziar a caixa e pegar o que é tolerável e deixar na caixa. É assim que ele quer ressignificar a verdade de Deus, só pegar o que cabe na cabeça. Não, o que Deus faz é trazer mais exemplos, mais coisas, mais entendimento para ampliar o conhecimento. Já que o homem é o problema, vamos ampliar a cabeça dele, né? Vamos mandar o Espírito Santo poderoso para ajudar ele a entender mais. Vamos trazer mais exemplos, vamos trazer os livros das místicas, vamos trazer mais compreensão ainda para que ele entenda o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo. O que eu falo quando eu falo para vocês uma coisa, o que eu quero dizer? Então eu vou trazer mais e mais, falar mais ainda para vocês entenderem. Mas o homem não está fazendo isso. Eles ficam questionando a Deus, não entende o sagrado, não entende o sacrifício, né? Acha que é uma tortura. Até o Eucaristia eles tentam transformar ele em banquete, porque parece que fica mais fácil de engolir. Eles tentam ressignificar a Eucaristia como um momento de confraternização, né? E a missa tenta dar outros significados para a missa. Então o homem tenta colocar outro significado a tudo, mas só Deus pode ressignificar o que ele fez. E ele não faz de qualquer jeito, né? Tem um sentido espiritual. Deus não faz anulando o que ele falou, né? Ao contrário, confirmando mais ainda, colocando uma lupa maior ainda no que ele falou. Só Deus pode fazer isso. Então, para quem que nós temos que a gente para entender as coisas, precisa buscar a sabedoria de Deus. Precisa do Espírito Santo para entender as coisas. Precisa do Espírito Santo para também ajudar os irmãos, a levar o conhecimento para os irmãos e tentar explicar para eles o valor daquele sacrifício. Não tentar diminuir o valor do sacrifício e tentar trazer outros contrastes para que aquela pessoa consiga engolir aquela verdade. Não tentar massagear o ego das pessoas, né? É muito sério. Amém?